Olá, estamos de volta para mais uma conversa acerca da semiótica do Greimas e hoje vamos falar especificamente sobre as modalidades factitivas, né? Lembrando que os dados, as informações, a base para essa nossa conversa está na tese de doutorado Percurso Semiótico do Actante Sujeito John, de Goldman. Então, o percurso semiótico do John, o Homem-Deus. As modalidades factitivas, elas são as seguintes. Preste atenção aí. Vamos entrar nessa questão aí. Elas são definidas, em princípio, pelo fazer. Então, quando um sujeito quer fazer com que o outro faça alguma coisa, nós temos aí as modalidades factativas. E essas modalidades, elas envolvem uma estrutura modal composta por dois enunciados em relação hipotáxica. E os predicados são iguais e os sujeitos são diferentes. Para o Greimas, eles não são satisfatórios, né? Essas diferenças, né? Esses predicados iguais e os sujeitos diferentes para Greimas não são satisfatórios. Então, fazer de forma que o outro faça é insuficiente, porque ao examinar-se o enunciado modalizado, o fazer do outro, vai-se constatar que há um sintagma no programa de busca desse sujeito manipulado, que demonstra uma certa competência na aquisição do objeto de valor que é requisitado, né, pelo seu destinador manipulador. Então, para desempenhar o seu programa narrativo com competência, pressupõe-se uma autonomia modal, é o que o Greimas vai falar. Já o enunciado modalizador do sujeito destinador manipulador é de natureza cognitiva, mas também pressupõe um fazer ser. Então vou citar o Greimas e o Cortés. No dicionário sem data, alguns trazem a data de 1979, na página 177. O que os dois dizem no dicionário de semiótica? Seu fazer não visa um outro fazer, pelo menos diretamente, mas ao estabelecimento do percurso narrativo do segundo sujeito e, em primeiro lugar, de sua competência. Então, leva o outro sujeito a um programa narrativo e testa a competência desse sujeito. Lembrando que o sujeito, semioticamente, para ser competente, ele tem que estar investido de 4 modalidades, né? Que é o querer, o dever, o poder e o saber fazer. Aí temos um sujeito que pode realizar a ação, né? Ele está competente para realizar a performance. Vou citar aqui o Greimas e o Cortés. Vê-se assim, pois, que longe de ser uma simples relação hiperotáxica entre dois enunciados de fazer, como nos sugere a tradição, o lugar de exercício da factitividade deve ser interpretado como uma comunicação contratual, que comporta a traslação da carga modal entre dois sujeitos dotados, cada qual, de um percurso narrativo próprio, e que o problema da modalização factitiva recobre o da comunicação eficaz, o que nos obriga a considerar as duas instâncias da enunciação, dotadas de um fazer persuasivo e de um fazer interpretativo, garantias da traslação factitiva, palavras do Greimas e do Cortés. Então, eles vão esclarecer que todo enunciado modal, né, o Greimas no seu livro sobre o sentido, ele vai dizer: todo enunciado modal com a ser como predicado e S1 como sujeito é susceptível de modificar qualquer outro enunciado de a ser cuyo sujeito es S2. Então, a citação aqui do Greimas em espanhol. Então, para ele, para o Greimas,
A vantagem de se utilizar os lexemas da língua natural está no fato de se explorar os predicados modais e também aqueles predicados descritivos como categorias binárias. O aspecto negativo está na possibilidade de, posteriormente, essas descrições serem confundidas nas recorrências discursivas e nas modalizações no caso das transformações ocorridas. Então é notória, não é, a autonomia da modalização, olhando sob esse prisma. Todavia, a sua representação canônica não pode ser concedida em definitivo, porque as denominações motivadas das posições modais são ainda prematuras, dizia o Greimas. Então ele vai destacar como exemplo dessas posições o crer e o impelir no eixo dos contrários. Então, embora as modalidades factitivas se portem como imperativos, não estão em sincretismo com a modalidade do poder, sendo necessário, portanto, distingui-las da relação transitiva existente entre sujeito e objeto dos enunciados de fazer. Então, Greimas vai fornecer, assim, um exemplo para nós. Na confecção de um vestido, vai dizer aí o Greimas, não é? Há a necessidade de se fazer, de um fazer com que S1 faça um vestido. Então, S1 está ali com a missão de confeccionar, de fazer um vestido. Então, para fazer esse vestido, esse S1, esse sujeito 1, precisa saber fazer. Né? E precisa também fazer saber, fazer o outro saber, comunicar. Então, precisa ele fazer de forma que S1 adquira o conhecimento, aprenda algo. Como que eu vou fazer o vestido se eu não sei? Então, eu preciso primeiro aprender, daí o saber fazer. Além do fazer saber, há uma outra tarefa, o fazer crer, em que está a persuasão. Então, o Greimas vai defender a ideia de que todo fazer saber pressupõe um crer do sujeito. E isso, em Sobre o Sentido 2, naquele livro maravilhoso, ele vai escrever um artigo, né, ou um capítulo dedicado ao fazer e o crer, né, como único universo fiduciário, né, contratual. Então, o fazer crer está para a persuasão e o fazer saber está para a informação. Se eu faço você saber sobre alguma coisa, estou te informando. Esse informar-se pressupõe-se um crer, é o que o Greimas vai defender. É o fazer de maneira que S1 emita um juízo de certeza a propósito de algo. Vai concluir o Greimas no El Sentido 2. El campo de ejercicio de la modalización factitiva, difícil de delimitar, en esta fase de análisis, cubre totalmente o en parte los conceptos de comunicación, de representación, de delegación. Então veja que os conceitos de comunicação, de representação e de delegação, né, da missão estão aí envolvidos nessa questão do exercício da modalização factitiva. Então, ele mesmo admite, né, que é difícil analisar esta fase da análise. Greimas afirma que as modalidades factitivas e veredictórias apresentam a translatividade em comum e não estão situadas no plano pragmático, mas no plano cognitivo. Então, guarda bem, hein? As modalidades factitivas e também aquelas que são veredictórias estão para o plano cognitivo. Ele conclui que todo fazer pressupõe um saber fazer para provocar um crer em quem ouve. E destaca, a modalização factitiva se apresenta como um hacer cognitivo que trata de provocar o hacer somático. Igualmente, a veredicção é uma operação cognitiva que se exerce como um saber sobre os objetos do mundo. Com base neste ponto em comum, as modalidades factitivas no plano sintagmático
vão funcionar como estimulantes susceptíveis de pôr em movimento a competência de um sujeito diferente. Já as modalidades veredictórias vão modificar o predicado que regem posteriormente e que já está produzido. Então, na nossa próxima conversa, eu vou falar sobre a questão da competência e da performance. Vocês sabem que existe o esquema canônico da narrativa, não é? Você tem aí um destinador manipulador, você tem as manipulações, sedução, provocação, tentação e intimidação. Você tem, depois disso, a competência desse sujeito. Para ele ser competente, ele tem que ter o querer, o dever, o poder e o saber fazer. Você tem a performance, que é o exercício da missão delegada, né, por esse sujeito manipulador. E você tem, finalmente, a sanção, que pode ser positiva ou negativa, pragmática ou cognitiva. Então, esse é o esquema canônico da narrativa, sobre o qual vamos conversar na próxima etapa, né, no próximo vídeo. Para você, um grande abraço, espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí.